Olá, pessoal. Nesse vídeo 29, nós vamos falar de Oxalá, o Pai Velho e Sábio, né? A energia talvez mais antiga, a energia mais primitiva antiga, né? Que atua dentro da nossa psique. Então, vamos conhecer um pouco dessa energia, como funciona. A divindade mais respeitada e querida dos cultos de Orixá. Oxalá, ou Obatalá, é o Pai Criador, digamos assim, dos homens, o rei do pano branco, que é inabalável em sua autoridade e extremamente generoso em sua sabedoria. É a representação do poder fertilizante masculino, sendo o seu elemento o sêmen. Divide-se em dois aspectos, o jovem e guerreiro Oxaguian e o velho e sábio Oxalufã. Este último sempre se apresenta vestido de branco e, encurvado sob o peso dos anos, apoia-se em um cajado de prata, o pachorô ou apachorô. Apesar de sua sabedoria e de bondade, ele apresenta aspectos de teimosia e arrogância de seu poder. Um dos seus mitos narra perfeitamente esse fato. Certo dia, o Xalufã resolveu visitar Xangô, rei de Oió. Ele consultou um babalaô para saber como seria a viagem. O babalaô lhe advertiu para não seguir, no entanto, pois a viagem seria terrível e acabaria mal. Mas, como Xalalufã é muito obstinado, ele resolveu fazer a tal viagem assim mesmo. Então, o babalaô disse que se ele não quisesse perder a vida durante a tal viagem, deveria fazer tudo o que lhe pedisse e não reclamar das consequências que viriam. Além disso, ele deveria levar 3 mudas de roupa branca e uma barra de sabão da costa. Assim procedendo, o Xalufã partiu. Logo de início encontrou Exu Elepô, que é o Exu do azeite de dendê, sentado à beira da estrada com um barril de azeite de dendê. Exu saudou Oxalá e pediu a sua ajuda para pôr o barril nas costas. O Xalufã logo se prontificou e então Exu virou todo o azeite sobre o Xalufã, que ficou sujo de dendê. Exu gargalhava e zombava de Oxalufã, que não reclamou. O Xalufã não reclamou e foi se lavar no rio e foi trocar de roupa. Deixando a roupa suja no rio, ele seguiu a sua viagem e encontrou ainda Exu Onidu, que é o Exu dono do carvão. E depois deste Exu, o Aladi, que é o Exu dono do óleo do caroço do dendê. Mais 2 vezes, o Xalufã foi vítima de zombaria de Exu e, lavando-se, seguiu viagem, agora com a sua última muda de roupa. Entrando no reino de Xangô, encontrou um cavalo que ele mesmo havia presenteado Xangô há tempos atrás. O cavalo estava perdido e ele resolveu levá-lo de volta. Estava a caminho quando os servidores de Xangô encontraram-no e, tomando-o por um ladrão, aprisionaram-no e lançaram-no no cárcere do palácio de Xangô. Por conta disso, não mais choveu, as ervas e animais, bem como os homens, tornaram-se estéreis, as doenças campearam pelo reino e durante 7 anos o reino de Xangô foi devastado. Inconformado com tal situação, Xangô mandou chamar um babalaô que lhe disse o que estava ocorrendo. Então o babalaô disse que um velho inocente estava preso nos cárceres do palácio. Xangô indignou-se com tal injustiça e chamou o velho à sua presença. A sua indignação foi maior quando reconheceu o Xalufã, o rei do pano branco. Então mandou que todos, do reino, que todo o seu povo se vestisse de branco em homenagem e respeito ao Xalufã, inclusive as suas esposas, Iansã, Obá e Oxum, bem como Iemanjá, e que os serviçais trouxessem água do rio para lavar o Xalufã. Todos deveriam ficar em silêncio e contrição para que ele perdoasse tão grande ofensa. O Xalufã perdoou a todos e o reino de Xangô voltou à harmonia. Epa, babá! Desse mito temos a origem da festa
das águas de Oxalá ou a lavagem da igreja do Nosso Senhor do Bonfim e Salvador. Igualmente temos os passos que guiaram o sincretismo de Oxalá com Jesus Cristo. Então, Oxalá, ele é o criador e pai dos homens. Ele empreendeu uma viagem e foi atormentado pela zombaria de Exu 3 vezes, e foi condenado e preso injustamente. Saiu da prisão após 7 anos e perdoou seus algozes. Jesus é Deus Criador, encarnou-se e foi tentado pelo diabo, nos 40 dias que esteve em jejum no deserto, foi condenado e morto, saiu do sepulcro 3 dias após a sua morte e igualmente perdoou todo mundo. Bom, podemos associar este caminho ao processo de iniciação e aos ritos do deus Mitra, bem como aos mistérios de Eleusis. Em primeiro lugar, vamos ver psicologicamente que o ego, esse eu sou, né, resolve empreender essa viagem, mesmo sendo advertido dos perigos. Há uma certa arrogância e superioridade nessa postura do ego, que em breve deixaria a sua postura de rei no embate com a sombra. O ego segue neste caminho apoiado em sua identificação com a persona e defronta-se com a sombra na figura dos 3 Exus ao longo do caminho. Eles despejam em Oxalufã os elementos que lhes são polares, as cores amarelo, preto e vermelho, respectivamente. Oxalufã só usa o branco, ele é o rei do pano branco. Então, nesse encontro, a sua majestade e a sua identificação arrogante com a persona foram jogados por terra, ou melhor, lavados e despachados no rio, nos seus panos brancos. Em seguida, o ego é lançado em um estágio chamado de noite escura da alma. Isso foi chamado por São João da Cruz, que é a entrada nos mistérios do mundo inconsciente, correspondente à prisão dos 7 anos de Oxalufã. Vencida a prova sem reclamar e sem retornar, o ego encontra a volta ao mundo da luz na retirada e exaltação posterior. Xangô retira Oxalufã da prisão e, juntamente com as Ayabás, as deusas, restitui-lhe o poder e o purifica em um banho salutar. A saída do ego desse estágio inconsciente é seguida de um batismo, um novo nascimento pela água. Ao final do mito, Oxalufã retorna ao seu reino, auxiliado por um dos ministros de Xangô. Airá conduz Oxalufã até o seu reino. Quando o ego retorna deste processo de iniciação, ele traz para a consciência os conteúdos muito importantes de ampliação egóica e estabelece esse eixo, ego, esse eu sou com o self, esse Deus, aqui representado pela presença de Xangô Airá, que volta com Oxalufã. Em breve, relato e análise mítica dos orixás mais cultuados em nosso meio deve ser entendido como uma introdução a essas possibilidades de elaboração psicológica que são contidas nesses mitos. Cada um dos orixás aqui exposto merece por si só um trabalho mais profundo de investigação e análise, né? Bem assim minucioso, mas esse não é, na verdade, o intuito desses vídeos aqui, mas que pretende despertar nas pessoas maior interesse para com essa rica simbologia afro-brasileira. Eu espero ter contribuído para uma reflexão mais profunda da potencialidade arquetípica dos orixás. O próximo vídeo, que será de número 30, o 30º, né?
Eu vou terminar essa série falando sobre a religião dos orixás e os novos paradigmas. Daqui a pouquinho eu volto. Abraço.